E se o desconforto que você sente escondesse uma verdade surpreendente? Imagine que cada sensação de inquietação não seja apenas um incômodo passageiro, mas um sutil convite. Um convite para revelar aspectos inexplorados da sua existência. Você já se perguntou o que realmente motiva suas escolhas? Como a interseção entre a ciência e a experiência mística pode transformar a maneira como você enxerga a vida? Não é por acaso que este conteúdo chegou até você. Neste exato momento, em um mundo onde os avanços tecnológicos e a lógica rigorosa da ciência parecem dominar, existe um recanto pouco divulgado, que conecta aquela sensação interior a descobertas que desafiam a compreensão tradicional. Este chamado, envolto em mistério, aponta para a existência de forças sutis, forças que moldam seus pensamentos, suas emoções, revelando a profunda interconexão entre o cérebro, a intuição e algo maior. Algo que transcende a simples matéria. Pense, agora, nos momentos em que você se sentiu inexplicavelmente atraído por algo, sem saber exatamente o porquê. Esses instantes talvez sejam a porta de entrada, a entrada para uma realidade onde a consciência não é apenas o resultado de impulsos elétricos, mas uma expressão complexa, cheia de experiências, significados. Hoje, vamos explorar juntos. Explorar como conceitos que à primeira vista parecem distantes, como a neurociência e o misticismo, podem dialogar entre si. Consciência, livre-arbítrio, propósito de vida, estado de fluxo. Eles não são apenas palavras, não, são peças de um enigma. Um enigma que pode revelar um caminho inédito para o autoconhecimento. Neste exato momento, você está diante de uma oportunidade única. Reconhecer que as suas dúvidas, que aquelas inquietações que insistem em te acompanhar, são, na verdade, sinais. Sinais de uma verdade ainda oculta. É como se cada pulsar do seu coração, cada pensamento inesperado, fossem pistas para um quebra-cabeça maior. Este convite, exclusivo, propõe que você se questione. Veja, nas pequenas dúvidas, o prenúncio de uma transformação. Uma transformação capaz de alterar a sua percepção do cotidiano. Prepare-se para questionar o convencional. Aceite que, sim, ciência e espiritualidade podem caminhar lado a lado. Podem se unir para oferecer respostas que, até então, pareciam inalcançáveis. A experiência que se desdobra, bem diante dos seus olhos, traz a promessa de clareza, um olhar renovado sobre os mistérios da existência. Ao aceitar este chamado, você começa a trilhar um caminho que, apesar de repleto de desafios, revela algo precioso, a possibilidade de uma vida mais plena, mais consciente. E então, o que você descobrirá, ao lado de conceitos que unem o palpável ao intangível? A resposta está prestes a ser revelada. Você quer saber a verdade? A verdade sobre o que realmente impede você de viver em sua totalidade? Existe uma fronteira tênue entre o conforto do conhecido e a inquietude que nos impulsiona a buscar algo maior. Mas essa linha divisória não é feita de paredes ou obstáculos visíveis. Ela é tecida por crenças, comportamentos enraizados, que, muitas vezes, mantêm nossa existência presa em um ciclo repetitivo, previsível. E então surge a escolha: permanecer na segurança do habitual ou enfrentar o desconhecido. Só que essa decisão carrega o peso de toda a nossa experiência no cenário atual. A ciência tem algo fascinante para nos revelar. O nosso cérebro é um universo em constante transformação. Estudos neurocientíficos mostram que decisões importantes podem ser iniciadas antes mesmo de termos consciência delas. Sim,
Antes de você perceber, algo já está em movimento dentro de você. Pesquisas pioneiras, como as conduzidas por Libet, indicam a existência de um pré-compromisso neural, um impulso que antecede o ato consciente de decidir. Isso desafia a noção tradicional do livre-arbítrio, não é? Mas, antes que isso pareça assustador, pense nisso como um convite para questionar. Será que o que chamamos de escolha consciente é na verdade o resultado de um processo interno, muito mais complexo do que imaginávamos? Enquanto a neurociência explora os mistérios da consciência, com seus corredores secretos no córtex pré-frontal, no tálamo, no sistema reticular, a física quântica nos presenteia com uma perspectiva surpreendente. Alguns teóricos sugerem que a própria observação pode alterar a realidade, como se a sua consciência tivesse o poder de moldar o que é percebido. Imagine isso, o visível e o invisível, entrelaçados, criando um terreno fértil para repensarmos qual é o nosso verdadeiro papel na construção da nossa vida. Encarar essa verdade não é tarefa simples, é fácil. Permanecer na zona de conforto, deixar que a vida siga em modo automático, onde as escolhas são ditadas por hábitos, por conveniências. Mas viver nessa segurança aparente tem um preço: a estagnação, a perda de oportunidades, o distanciamento das suas potencialidades ocultas. Então, pergunte-se: vale a pena se esconder do novo? A decisão de buscar a sua verdade interna exige coragem. Coragem para questionar o status quo, para aceitar que, atrás de cada escolha, existe um universo inteiro de possibilidades, esperando para ser revelado. Imagine-se agora, diante de um grande portão. De um lado, a segurança do conhecido. Do outro, a aventura do novo. A ciência moderna revela que essa escolha não é apenas filosófica, ela está inscrita na própria estrutura do seu ser. Seus impulsos, suas decisões, são influenciados por processos invisíveis. Mas saber disso não é uma sentença, é um convite, um chamado para assumir o controle, para transformar a sua relação com o mundo e consigo mesmo. Este é o momento de abandonar a passividade, de assumir a responsabilidade pela sua própria transformação. Sim, o medo virá, ele sempre surge diante da incerteza, mas cada passo rumo ao desconhecido é um ato de coragem, o limiar da escolha. Esse espaço onde o familiar e o inexplorado se encontram é onde a verdadeira mudança começa. Então, você está pronto? Pronto para dar esse passo? A verdade sobre a sua existência não está apenas na razão, mas na interseção mágica entre o que o cérebro revela e o que a alma sussurra nesta encruzilhada. As descobertas científicas e os anseios mais profundos se unem, formando um convite irresistível para reescrever a sua história. A decisão está em suas mãos. Permaneça na segurança do previsível, ou desafie os limites do que se conhece. Explore, descubra, transforme. O tempo para agir é agora. Cada escolha pode ser o primeiro capítulo de uma transformação que mudará para sempre a forma como você percebe a realidade. A verdade pode incomodar, mas é justamente nesse incômodo que reside o seu maior potencial. Em cada recanto da mente, há ecos de medos, dúvidas, traumas, que se acumulam silenciosamente ao longo dos anos. Esses ecos criam barreiras que dificultam a sua evolução. Encarar esses sentimentos não é simples, é como olhar para partes de si mesmo que foram esquecidas ou deliberadamente reprimidas. Mas reconhecer essas emoções
é o primeiro passo. O primeiro passo para transformar o que parece ser fraqueza em uma força, capaz de impulsionar mudanças reais. No turbilhão das rotinas. Quantas vezes você optou pela segurança do conhecido, mesmo quando, no fundo, sabia que isso significava renunciar a oportunidades de crescimento? Cada vez que você evita uma situação desafiadora, seu cérebro repete um padrão que mantém tudo exatamente como está. Mas, e se eu te dissesse que isso pode mudar? Estudos em neurociência mostram que o nosso cérebro é incrivelmente maleável. A plasticidade cerebral, essa capacidade de reorganizar conexões, pode, sim, reverter traumas. Pode criar novas formas de pensar. O córtex pré-frontal, por exemplo, regula suas emoções. E ele pode ser treinado para responder com mais resiliência, mais clareza. Diante dos desafios, pesquisas que investigam a consciência revelam algo fascinante. A experiência subjetiva vai muito além de meros impulsos elétricos, é um diálogo complexo entre diversas regiões do cérebro, e é justamente esse diálogo que transforma a dor e o desconforto em sinais valiosos, sinais de que algo precisa mudar. Quando você se sente preso em um ciclo de dúvidas ou revive antigas inseguranças, seu corpo está enviando um alerta, uma oportunidade para revisar, para questionar as crenças que, até aqui, limitaram o seu potencial. Enfrentar esses fantasmas internos exige coragem. Coragem para admitir que muitas das respostas que você procura não estão fora, estão dentro de você. E aceitar a própria vulnerabilidade é descobrir onde reside a verdadeira força. Experimentos científicos mostram que, antes mesmo de você tomar uma decisão consciente, seu cérebro já está agindo. Pode parecer perturbador, mas e se isso for um convite? Um convite para reconfigurar seus padrões, para escolher conscientemente novos caminhos. Imagine que cada sensação de desconforto seja uma porta aberta para reavaliar os caminhos que o trouxeram até aqui. O medo do desconhecido pode ser mais que uma barreira. Pode ser um sinal de que você está à beira de uma transformação. Quando você se permite questionar antigos paradigmas, descobre algo poderoso. A dor emocional não é um obstáculo intransponível. Ela é o combustível necessário para a mudança. Esse confronto interno não é uma batalha, é um diálogo sincero entre a lógica dos seus neurônios e o sentir da sua alma. Pare e reflita. Quantas oportunidades você já deixou passar por hesitação? Quantas ideias ficaram pelo caminho, soterradas pelo medo? Cada escolha adiada, cada possibilidade ignorada, carrega o potencial de ser ressignificada. A ciência mostra, quando você desafia esses padrões, seu cérebro cria novas conexões, e essas conexões abrem caminhos inéditos, caminhos para o crescimento, para a superação. Então, diante das suas barreiras internas, lembre-se, o desconforto é um aliado. Cada emoção negativa pode se tornar uma lição, uma orientação, para construir uma vida mais autêntica, mais alinhada com quem você verdadeiramente é. O convite está feito. Encare seus medos. Questione suas limitações. Permita que cada desafio se transforme em um degrau rumo à sua melhor versão. Afinal, é no confronto com o próprio eu que a semente da transformação começa a florescer, e essa semente está pronta para crescer, se você tiver a coragem de deixá-la desabrochar. Você começou a sentir algo diferente, não é? Aquela sensação sutil de que algo dentro de você está se reorganizando.
como se um vento silencioso soprasse por dentro, sinalizando a chegada de uma mudança significativa. Pequenas vitórias, momentos de pura clareza, começam a emergir, e com eles, a promessa de uma transformação interna, que, aos poucos, vai se concretizando. Esse despertar não surge do nada, ele é o resultado de um processo interno que integra experiências, sensações, conhecimentos, de uma forma surpreendente, quase mágica. A ciência já demonstrou isso. Práticas como a meditação, a atenção plena, têm o poder de alterar o equilíbrio neuroquímico do cérebro, promovendo a liberação de neurotransmissores que elevam a sensação de bem-estar. E, em momentos em que você se encontra imerso em uma atividade desafiadora, prazerosa, o seu cérebro reage com um aumento de dopamina, de norepinefrina, substâncias que reforçam aquela sensação única de estar na zona, onde mente e corpo se movem em perfeita harmonia. Mas essa fusão entre a experiência sensorial e os processos cerebrais é muito mais do que um fenômeno neurológico. Ela é a prova viva de que razão e emoção podem caminhar juntas. Quando você começa a reconhecer esses momentos de clareza, percebe algo extraordinário. A ciência e a espiritualidade não são opostas, são como dois rios que, em determinado ponto, se encontram. E é nesse encontro que você acessa um potencial interno que, por tanto tempo, permaneceu adormecido sob o peso da rotina. Preste atenção aos pequenos sinais. Aquele frio na barriga ao tentar algo novo, uma súbita clareza de pensamento, ou uma intuição que surge do nada. Esses momentos não são meras coincidências, eles são convites para se conectar com uma dimensão onde a mente transcende o convencional. Quando ciência e experiência pessoal se entrelaçam, você descobre um poder transformador. Práticas que estimulam foco e concentração não apenas melhoram a performance cognitiva, elas aprofundam sua conexão consigo mesmo. E assim, cria-se um ciclo virtuoso de empoderamento pessoal. Feche os olhos por um instante. Visualize. Lembre-se de um momento em que sentiu uma energia inexplicável, ao realizar uma tarefa, ou ao tomar uma decisão importante. Parecia isolado, não é? Mas, e se eu te disser que faz parte de um padrão maior? Um padrão que une o racional ao intuitivo. Através dessa integração, você começa a ver o verdadeiro poder de transformação. Está na capacidade de unir diferentes aspectos do seu ser. A fusão inesperada entre o conhecimento científico e a vivência mística abre portas para uma compreensão mais profunda de si mesmo e do mundo ao seu redor. É nesse estado de sinergia que a rotina se transforma, o ordinário se torna extraordinário. Cada pequena vitória, cada instante em que você supera um desafio, estando completamente presente, reforça essa verdade. O poder de mudança está ao seu alcance e, à medida que essa fusão se intensifica, você começa a sentir a expectativa de algo maior, quase palpável. Cada experiência positiva se acumula, como se o universo estivesse preparando o terreno para uma transformação profunda, duradoura. O estudo científico do cérebro e a percepção sensorial do dia a dia não são apenas complementares. Eles validam a sua jornada, oferecem ferramentas práticas para transformar desafios em oportunidades. E a mensagem aqui é clara: reconheça esses momentos, valorize-os, permita-se sentir cada instante de sintonia. Use essa energia como combustível para seguir adiante, para trilhar um caminho onde o intelecto e a emoção se encontram em perfeita harmonia. A transformação que você experimenta agora é apenas o início, um prenúncio
do que está por vir. Ao aproveitar esses momentos de clareza e empoderamento, você se prepara-se para escrever novos capítulos da sua história, com uma consciência ampliada e uma conexão renovada com o seu eu interior. A fusão entre a ciência e a experiência mística não é uma utopia, é o ponto de partida, o início de uma vida mais rica, mais autêntica, onde cada detalhe, cada escolha, constrói uma realidade que vai além do comum. Agora, a pergunta que fica é: você está pronto para deixar essa transformação florescer? Estamos quase lá. Sinta a pulsação de cada batida do seu coração, enquanto se depara com a porta que separa o antigo de tudo aquilo que você ainda não experimentou. Essa passagem não é feita de tijolos, nem de concreto. Ela é feita de escolhas, de momentos que esperam ser reconhecidos. Você já se questionou o que, no fundo, realmente te impede de avançar? Quais crenças, quais hábitos silenciosos e persistentes têm mantido você preso a uma existência limitada? Na encruzilhada entre o que foi e o que pode ser, a ciência e a experiência mística se encontram e, nesse encontro, revelam um novo panorama de possibilidades. Imagine cada pensamento que você já teve, cada emoção que percorreu o seu corpo, carrega em si um fragmento de sabedoria capaz de transformar o ordinário em extraordinário. Estudos mostram que o nosso cérebro, com sua incrível capacidade de adaptação, está constantemente se remodelando. Essa plasticidade neural é como um espelho, um reflexo da transformação interna, que você pode e merece alcançar uma metamorfose que vai além das barreiras do conhecido. Mas, se é assim, por que, mesmo diante de tantas evidências, continuamos a hesitar? Será que o receio de romper com velhos padrões é maior do que a vontade de descobrir algo novo? Pense nisso. Essa porta da transcendência, ela se revela no exato momento em que você decide enfrentar os fantasmas do passado. Aceitar que a mudança exige coragem. É nesse espaço de tensão, nesse limite entre medo e desejo, que se encontram os maiores aprendizados. Sim, viver no conforto da rotina pode ser seguro, mas pergunte-se: essa segurança não te mantém pequeno? Arriscar o desconhecido é abrir caminho para um potencial que você sequer imaginava possuir. Reflita: quantas oportunidades você já deixou passar? Quantas vezes escolheu o caminho mais fácil, por medo de desafiar o que parecia certo? E essa sensação, essa intuição de que algo extraordinário está prestes a acontecer, não é imaginação, é um sinal. Um sinal de que o racional e o intuitivo estão prontos para se unir, para se manifestar através de você. A física quântica nos ensina algo fascinante. O simples ato de observar pode alterar a realidade. Agora, e se cada decisão sua fosse um movimento que remodela o seu universo interior? Essa pergunta não é apenas retórica, é um convite à ação a cada instante. Os avanços científicos e os anseios da sua alma criam um campo de energia, pronto para ser explorado. O que ainda te prende ao passado? Quais hábitos antigos insistem em comandar seus dias? Ao reconhecer esses padrões, você abre espaço para que novas experiências, novos conhecimentos se enraizem em sua vida. A porta da transcendência não se abre para quem espera, ela se abre para aqueles que se atrevem, que ousam questionar o status quo, que escolhem ressignificar cada escolha, transformar sua própria trajetória. Imagine a sensação de liberdade ao perceber que aquelas barreiras
que antes pareciam intransponíveis são, na verdade, convites disfarçados, convites para o seu crescimento. Essa descoberta carrega uma urgência, o tempo não espera, e cada minuto vivido sem explorar todo o seu potencial é uma oportunidade que escapa, assim como as conexões neurais se reorganizam a cada novo aprendizado. A sua vida também pode ser reinventada. Tudo começa com uma decisão. Então, neste momento decisivo, o convite é claro: atravesse essa porta, deixe para trás as amarras do passado e permita que a convergência entre o que a ciência revela e o que o seu íntimo sussurra se manifeste em uma nova forma de ser. A verdade sobre a sua existência está ao seu alcance, esperando por aqueles que têm a coragem de escolher a transformação. Você está pronto? Pronto para deixar essa energia revolucionária transformar sua vida? O tempo para agir é agora. Essa porta, a porta da transcendência, está se abrindo diante de você, e ela se abre para os corajosos, para aqueles que decidem reescrever sua própria história. Cada instante é uma oportunidade única, uma chance de criar um futuro onde o potencial humano, o seu potencial, não conhece limites. A resposta para o que você sempre buscou pode estar logo além desse portal. Cabe a você dar o próximo passo, permitir que essa mudança floresça agora. Respire fundo e atravesse. A força que você procurava sempre foi você. Sim, você. Olhe para trás, para todas as dúvidas, todos os desafios que te acompanharam ao longo do caminho. Perceba, cada obstáculo que parecia intransponível carregava em si a semente de uma transformação. Hoje, ao unir as descobertas da ciência com a sabedoria da vida, você chega aqui, no ápice dessa jornada, um processo transcendente que conecta o poder dos seus neurônios, a profundidade do seu sentir, a razão, se encontrando com a intuição em um abraço libertador. Feche os olhos e imagine a soma de todas as suas experiências, os momentos de incerteza, as hesitações que tantas vezes te impediram de explorar o novo, e, então, aqueles instantes de clareza que te impulsionaram a questionar o que antes parecia imutável. Tudo isso, esse acúmulo de vivências, forma uma base sólida, como se cada decisão, cada emoção, fossem os tijolos que construíram o caminho para uma existência mais plena. A neurociência já comprovou: o cérebro é capaz de se reorganizar, criar novas redes de pensamento a qualquer momento. Isso é um lembrete. A mudança não é apenas possível, ela é constante. E quando você integra esse conhecimento científico com a sabedoria mística que pulsa em seu ser, percebe que os limites que acreditava ter são, na verdade, construções temporárias. O livre-arbítrio, tão debatido nas ciências e filosofias, ganha um novo significado quando você entende que escolher não é apenas um ato mental, é um encontro entre o pensar e o sentir, entre a lógica e o coração. Cada vez que você transforma uma emoção negativa em aprendizado, está reafirmando uma verdade simples e poderosa: o verdadeiro poder sempre residiu dentro de você. Lembre-se daqueles momentos quando, mesmo sem compreender totalmente o que acontecia, sentiu uma energia vibrante ao superar algo desafiador. Esses instantes não foram meros acidentes do destino, eles são evidências, provas de um potencial latente que sempre esteve ali, esperando pela sua decisão de ser ativado. É aí que a ciência mística se revela. Ao conectar as descobertas sobre a consciência, o propósito de vida, o estado de fluxo, você cria uma nova narrativa
uma história onde você é o protagonista. Visualize agora uma ponte que une o visível ao invisível, onde a lógica dos estudos científicos se funde com a emoção das suas experiências pessoais. Essa ponte não é feita de estruturas complexas. Ela é construída com práticas simples e poderosas. Respirar com consciência, meditar, refletir sobre seus medos, anotar aqueles insights que surgem nos momentos mais inesperados. Cada ação deliberada é um passo rumo a uma realidade mais autêntica, onde o autoconhecimento se torna o alicerce das suas futuras transformações. E no coração desse processo transcendente está a escolha consciente, agir com clareza. Não só reconstrói as redes do seu cérebro, mas redefine a maneira como você se relaciona com o mundo. Essa transformação não fica apenas dentro de você, ela transborda. Se reflete em cada olhar, cada palavra, cada decisão que você toma, criando um ambiente ao seu redor mais harmônico, mais significativo. Quando você integra o aprendizado científico com a vivência emocional, cria um ciclo virtuoso de evolução. Cada pequeno avanço se transforma em um trampolim para conquistas ainda maiores. E essa é a síntese que precisa ser lembrada. O poder de mudar sempre esteve dentro de você. Essa jornada não termina aqui. Ela se renova a cada instante, a cada desafio superado. A ciência nos mostra: o universo está em constante fluxo, e a mesma energia que move as estrelas move também o seu coração. Ao aceitar essa verdade, você se torna mais do que um buscador. Você se torna um agente de transformação, capaz de inspirar, de iluminar, não só a sua realidade, mas a de todos que cruzam o seu caminho. Agora, com o coração pulsando e a mente aberta para todas as possibilidades, a mensagem se impõe, clara e poderosa. A verdadeira força transformadora sempre foi você. Reconheça essa potência, haja com intenção, compartilhe essa luz com o mundo. Se este conteúdo tocou sua essência, se você acredita que pode ajudar outros em sua jornada, curta, compartilhe, espalhe essa mensagem. Cada pequena ação é um convite sutil para que mais corações se conectem a essa energia de transformação. Lembre-se, a integração entre ciência e misticismo não é um ponto final, é o começo, o início de um novo capítulo. Um capítulo onde você é o protagonista absoluto da sua própria história. Então, vá em frente, transforme cada desafio em oportunidade e faça da sua vida a mais autêntica manifestação de todo o potencial humano que carrega em si. A resposta que sempre buscou, sempre esteve aí, dentro de você. Agora, só falta um passo. Permita que essa mudança floresça. O tempo é agora e você está pronto.